Palavra da verdade. Ezequiel, capítulo 40. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que haviam nela câmeras, um pavimento feitos atos em redor. Defronte deste pavimento havia 30 câmeras. O pavimento ao lado da porta era a par do comprimento das portas e era o pavimento inferior. Então mediu a largura deste dianteiro da porta inferior até a dianteira do átrio exterior por fora, 100 covados ao lado leste e do norte. Quando a porta que olhava para o norte no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e sua largura. As suas câmeras, 3 de um lado e 3 de outro, e seus pilares, seus vestíbulos eram de medida de primeiro vestíbulo, 50 covados era o seu comprimento, e largura de 25 covados. As suas janelas e seus vestíbulos e suas palmeiras eram de medidas. A porta olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e seu vestíbulo estava diante dela. Esta porta do átrio exterior estava defronte tanto da porta do norte como do oriente, e mediu da porta a porta 100 covados. Então ela me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu seus pilares e seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. E havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como os outros janelas, 50 covados de comprimento, e vestíbulos de largura 25 covados. De 7 degraus eram as suas subidas, e seus vestíbulos estavam diante delas, e tinha palmeiras esculpidas, uma do lado da outra, do outro nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio exterior para o sul, e mediu da porta a porta para o sul 100 covados. Então me levou ao átrio exterior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmeras, seus pilares e seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinha também janelas ao redor, e seus vestíbulos e os comprimentos do vestíbulo era de 50 covados, e largura de 25 covados. Havia vestíbulos ao redor, e comprimentos eram de 25 covados, e largura de 5 covados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio exterior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmeras, seus pilares e seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, e comprimentos de vestíbulos era de 50 covados, e largura de 25 covados. Seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu dimensões, também as suas câmeras e seus pilares e seus vestíbulos e as suas janelas ao redor, e comprimento do vestíbulos era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras e seus pilares, e uma de outro lado, e eram suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e suas estradas estavam junto ao pilar do vestíbulo, onde havia um holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas, e a um lado e 2 de outro, para nelas degolar o holocausto e oferta pelo pecado, pela culpa. Também do lado de fora de subida para a entrada da porta do norte, e havia 2 mesas. De outro lado de vestíbulos a porta havia 2 mesas, 4 mesas ao lado e 4 do outro, junto à porta 8 mesas, sobre as quais imolavam, as quais as mesas para o holocausto eram pedras lavradas. O comprimento era de 1 covado e meio, largura de 1 covado e meio de altura, e de 1 covado sobre ele se punha instrumentos com que imolavam o holocausto e sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro e ao redor. Sobre a mesa estava a carne de ablação. Fora a parte inferior estavam 2 câmeras dos cantores do átrio, de dentro uma ao lado da porta do norte e olhava para o sul, e outra ao lado da porta do sul e olhava para o norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para o sacerdote que tem a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, dos quais os filhos de Levi se cheguem ao Senhor para servirem. Ele mediu o átrio comprimento 100 covados, largura 100 covados em quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 covados de um lado e 5 de outro, e largura da porta 3 covados ao lado de 3 outros. O comprimento do vestíbulo era de 25 covados, e a largura de 11, e era por
degrau que se subia havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e a outra do outro.